mais mexer com carroça, né? Desde que meu pai trabalhava, aí eu peguei essa sina de trabalhar também. Aí ultimamente tá muito fraco o serviço, né? Porque o povo hoje adquiriu carro, esses trem, né? Alguém já, os caras que eram muito freguês meu, tem carretinha. Eu comecei no Congo quando eles ensaiavam lá na Santa Bárbara. Aí eu fui lá ver, eles iam ensaiar, eu ia lá ver, e aí eles convidaram eu para me entrar. Aí eu tô fazendo já uns 12 anos que eu participo. É uma dança assim, folclore, né? Toda vez nos ensaios é muita alegria, né? Todo mundo brinca entre os amigos lá, ri, um brinca um com o outro. Sempre quando nós apresenta mais é na festa do Divino, né? É na festa ali na catedral, nós participamos mais. Eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho um neto. Meu filho não tem vontade de participar do Congo. Inclusive, um é até evangélico. Né? É só eu mesmo. Não atrapalha meu trabalho, porque é sempre à noite ou final de semana, né? Uai, eu acho que mais parte cultural, né? Que o povo tem que participar mais e, como se diz, tem um apoio mais do povo da cultura, isso tem, né? Porque é um trem cultura, né? Tem muitos anos. Eu, desde eu menino, eu vejo a participação deles lá em frente à igreja lá. Nunca pensei que eu ia participar. Aí eu fui no ensaio, eles convidaram eu, inclusive todo mundo é meus amigos conhecidos, né? E falou, você não quer participar não? Participar não? E eu fui entrando, aí eu fui ensaiando. Hoje tá 12 anos, que eu falei para você. O Congo, na cidade de Goiás, ele tem uma particularidade muito específica, porque quando a gente pensa, né, na relação do Congo, a gente imediatamente liga a congada. Então, eu já cheguei no seu Zezé de Arruda, que é o rei do Congo, e falei assim, Zezé, eu vim aqui estudar congada. Ele falou, nossa, não é congada, é Congo. Então, para mim, foi um ponto muito importante que eu comecei a pensar como que ele diferencia o Congo, né, que hoje denominamos também de Congo vilaboense, com a congada. E aí a gente pensa um pouco nessa questão da própria trajetória do grupo, né? E ele informa no decorrer da sua fala que eles aproximam muito mais das cavalhadas e sem cavalos, ele reforça isso, do que da congada em si. Então a gente percebe no Brasil, né, movimentos fortes de diferenciação desses grupos. Então, assim, estudiosos da congada informam que a congada tem variações aí de acordo com cada localidade. É muito importante para a gente entender como o Congo, na cidade de Goiás, ele vai selecionando, vai transitando nessas várias esferas, né, que ele foi se concretizando ao longo de vários séculos. Filho da cidade de Goiás, nascido e criado. Eu tenho 80 anos de idade e 69 anos que eu sou imperador dessa dança do Congo. O Congo vilaboense, o Congo de Goiás. Então, eu comecei a minha congada no dia 8 de outubro de 1953. Está com 69 anos que eu danço a dança do Congo. Entrei como criança, como príncipe, passando para Fidalgo, de Fidalgo a secretário, de secretário a rei, depois eu voltei para secretário outra vez que o rei entrou, estava doente, então eu passei para o lugar dele até ele voltar. Aí eu voltei para secretário deles aí, quando ele faleceu, eu entrei como rei, né? E estou até hoje. Nessa minha idade de 11 anos para cá, eu dancei com 6 civis, 6 reis, para chegar até onde que eu cheguei como rei. Né? Tudo faleceu, tudo falecido. Ainda resta, viu dele sou eu. Desses 6, completou 7 comigo. Eu acredito que tenha, sim, preconceito em relação à dança, justamente por conta de ser uma dança que é cultura afro, né? Cultura negra. Então,
As pessoas não buscam entender a história, né? E acaba que julgam sem saber todo o sentimento que tem envolvido na dança. É uma dança, não é só sentimento de amor, mas é um sentimento de luta. É uma luta que a gente está sempre buscando um espaço. Então, esse espaço só é conquistado se tiver todo mundo junto, essa união. Então, eles precisam estar unidos para, no final, garantir esse espaço. No momento, a gente planta assim, né? Tem ali uma rocinha de milho, e mais que a gente sustenta, a gente mais aqui é o leite, produção de leite. Cuido da casa, cuido dele. Antes eu ajudava ele fora, agora eu não ajudo mais. Problema de saúde, né? Problema de saúde, né? Só fico mais aqui dentro mesmo. Eu entrei no Congo, eu era pequeno ainda, eu era capaz que eu tinha uns 12 anos, 15 anos. É essa faixa que eu comecei como caixeiro, tocando caixa. É porque a família, né? Meu pai, meus tios, tudo era da dança do Congo. Então, ali, como se diz, nós consideramos tudo ali em família. Porque o guia, que é o Fravo, é meu primo, a maioria todos são parentes. Então, isso está no sangue desde criança. Quando nós namorávamos, ele já dançava comigo. Então, só de casar tem 39, tinha 40. 40, né? O mestrado foi sobre, envolvia muito a questão do patrimônio, né? E aí a gente começa a pensar, as pessoas têm uma ideia de que o patrimônio somente é o edifício, né? É essa questão. E então comecei a pensar sobre a memória e a identidade e me interessei pelo Congo, né? Por ser um patrimônio imaterial. Então essa pesquisa, né? Mudou a minha perspectiva da própria realidade, da identidade vilaboense. O que foi surpreendente foi o que eu aprendi a partir disso, né? Foi a questão de aprender mais sobre a cultura negra aqui da região, e é uma tradição, né, que vem de mais de 100 anos. Foi um crescimento pessoal, porque o grupo ele já se manifesta há muito tempo, e eu comecei a entender a importância da gente trazer, discutir sobre essas culturas que tentam se dar de forma subterrânea a partir do discurso oficial, e que elas se manifestam em todas as regiões. Eu entrei no Congo através do meu pai, dos meus parentes, primos, tios e também o avô. Chamo José Mendes Peixoto, conhecida como Zé do Congo. Trabalhei muitos anos de pedreiro, vigilante. Hoje eu estou na função aqui na cidade de Goiás de vigilante. Eu me chamo Maria José Francisco Arruda, tenho 2 filhos, todos participam do grupo, né, do Congo. Meu esposo, José Mendes Peixoto, filho do rei, secretário do rei, né? E tem 34 anos que eu estou nessa família, né? Que eu participo desse grupo, gosto demais da conta, né? Fico muito feliz quando eu vejo o grupo sair para dançar, para apresentar, né? Ei, moçada, ó, dois. De 7 anos até 11 anos. 4 anos, mas igual disse o senhor, eu não saí do pré. Quando cheguei a passar para o primeiro adiantado, aí minha mãe tirou nós da aula completamente para poder ajudar ela no serviço, né? Quando eu cheguei em Goiás, eu descobri riquezas imensas e que quase não estavam à vista e que não recebiam o valor devido. Então eu comecei naturalmente a registrar, fazer fotografias, eu fui constituindo ao longo dos anos, já são 15 anos, eu fui constituindo um acervo, e com esse objetivo mesmo, de fortalecer manifestações populares, de memória, de salvaguarda dessas manifestações,
porque eu percebi que essa cidade patrimônio, ela era muito mais do pouco que se mostrava. Goiás me encanta pela sua gente. As pessoas daqui são o grande patrimônio. As pessoas, o seu modo de vida, os seus relacionamentos, os seus saberes, os seus fazeres. Eu me abri para isso tudo e por isso eu me envolvi e por isso eu valorizei. A dedicação, o cuidado e a devoção que elas mostravam, cada uma em sua área em relação aos seus fazeres, me encantaram. E foi isso que aconteceu também com o Congo. A beleza plástica do Congo, que me encantou como fotógrafa, mas aqueles homens maquiados numa cidade em que qualquer detalhe é tão marcante, em que existe tanto preconceito. Então, aquelas pessoas despojadas desses olhares, não se importando com esses olhares, se preocupando sim em manter aquela tradição que vem de família, que vem de uma outra geração, né? E da devoção de pagar promessas e de esse amor pela vida, esse amor pelo seu modo de viver, que foi realmente o que me chamou a atenção, que me encantou aqui. Eu trabalho manual, lavorista, sabe? E desde idade de 10 anos. Tem 35 anos que eu estou no Congo. Que eu gosto demais, sabe? Eu tenho muita influência, sabe? E gosto demais do Congo. Na hora que nós estamos, assim, que a gente recebe em convite para dar embaixada, né? A gente fica satisfeito demais da conta. Tem muita gente filmando, gravando, né? Então eu acho bom demais. Para mim essa dança ela é muito linda, eu acho uma dança muito linda, porque de trás dela tem uma promessa do meu avô, que essa parte eu não sabia, por saber até pouco tempo, mas é uma dança muito importante porque é um resgate da cultura. Na minha escola, infelizmente, meus colegas, até professores de história não conhecem essa dança. Eu conheci ela quando minha mãe casou com meu tio, eu vim para Goiás e vi ela pela primeira vez, as músicas, a roupa, os instrumentos, eu achei muito interessantes porque é instrumento que a maioria toca é diferente, não um instrumento qualquer que toda banda tem. Eu acho uma importância significativa, não só para Goiás, não só para a família, mas que toda a região, todo lugar do Brasil tinha que conhecer a história por trás, tinha que conhecer todo o desfecho dessa história. Lá da manifestação cultural congo-vilaboense. Eu teria sim curiosidade de conhecer a respeito, se alguém me viesse me contar, pois eu acho realmente importante, tipo, saber a cultura de onde você mora, pois também é meio que uma característica da sua nacionalidade e de onde você vive. A dança do Congo, ela é assim, para chegar lá, para fazer a apresentação, tem muitas coisas para acontecer antes, né? Que é o trabalho da mulher na participação da dança, né? Que a gente participa, a participação nossa é antes, durante e depois da apresentação. Porque antes a gente vai lavar as roupas, passar, né? Organizar tudo, porque são 6 peças de roupa para cada dançante, né? Então é muita coisa. Um dia só não dá para fazer todo esse trabalho. No dia da apresentação, a gente continua ajudando, né? Tem que terminar de vestir eles, ajeitar tudo, fazer as pinturas em cada um, né? Aí quando vai para a apresentação, a gente tem que acompanhar, porque tem que levar os acessórios, porque sempre acontece alguma coisa, né? Uma linha, uma agulha, um botão que solta, né? Então a gente tem que estar lá para estar ajudando, arrumando, né? E depois que acaba também a apresentação, vem embora para casa, no outro dia continua, né? Porque tem que lavar as roupas tudo de novo, guardar, os sapatos são todos lavados, as meias são todas lavadas de um por um.
lá perto da minha casa tinha a casa do terceiro lá, fazia a festa do São João, do São Pedro, todo ano, levantava 3 marcos. Aí eu entrei, nós estávamos festando, e eles fizeram uma fogueira muito grande e tinha aquele problema de eles atravessarem a fogueira descalço, com a pé, né? Atravessar descalço a pé do santo. E eu achei aquilo que dava certo, era criança. Aí tirei a chinelinha, joguei para um lado e entrei na fogueira. Quando eu cheguei bem no meio da fogueira, eu escorreguei no tistão que tinha de brasa e caí. Eu caí, fiquei rolando e o pessoal pela janta chamar o povo lá dentro para vir acudir, e aquilo foi queimando, né? Já estava toda queimada, toda torrada. Já tinha passado o corpo, tinha queimado o corpo, tudo, estava tudo ferido. Aí eles fizeram a promessa que ia pôr eu na dança de Nossa Senhora do Rosário, e enquanto existisse a dança, se eu aguentasse, não era para mim deixar a dança da paz. É importante a gente entender que quando você seleciona, quando você hierarquiza, quando você seleciona algo, automaticamente ele também é excludente, né? E o Congo ele vem desenvolvendo há vários séculos o seu trabalho, né? a sua dramatização, e é esse conhecimento que nas performances culturais a gente valoriza muito, que é esse conhecimento corporificado, né? Que às vezes é muito mais difícil a gente pegar registros históricos e, sobretudo, né, da escrita, porque o grupo em si não domina a escrita tradicionalmente por questões de racismo estrutural e várias questões, né, históricas que a gente já conhece, né, de desumanização da própria humanidade negra. Pode acabar, porque essa dança ela tem que ser levada para as escolas para mostrar a diferença, né? Para fazer a diferença, para mudar essa parte de racismo. Mas a gente tem que abrir a nossa mente, porque nós somos pobres, nós somos pretos, mas não precisa disso. Né? E o Congo, nossa, ensina isso, para poder ter chance de ser mudado, porque o preto, o pobre, pode ir aonde que o rico está, aonde que o fazendeiro está. Então a gente precisa disso, né? De dar as mãos, faça igual o Congo, faça igual o rei, dá as mãos para o pobre, forma uma só família. Para mim, a escravidão ainda existe, só mudou de formas, porque ainda existe muito o quê? Desigualdade em todos os setores da sociedade. E o Congo ele vem ao mostrar o quê? A igualdade. Quando nós casou, eu já passei a tomar conta, né, das coisas, vestuário, as roupas, as pinturas. É isso que nós sempre faz, toda a vida. Né? Toda a vida. Aí depois aí já vem as noras que ajuda, né, que já participa também, faz um mutirão para passar as roupas, a filha. Neto, né? Neto, tem a Cunhada, neta que já ela irmã chega dela. aí também, participa tudo, nas pinturas, de tudo. É muito difícil para entender, só eu mesmo para entender. As roupas, como é que veste, como é que põe as coisas no lugar, que são muitas roupas com a pessoa, diz, um dançante ele usa muitas peças de roupa, então tudo tem seu lugar. Eu contribuo na organização. Ajudo a minha avó a passar as roupas, a montar os dançantes. Queria mesmo era sair, não vou mentir. Sempre quis participar, mas só pode homem. Até brincava com a minha avó, vó, põe uma peruca em mim. A minha avó, minha filha, mas não pode. Falei, vó, mas eu quero. Então, assim, nossa, a dança para mim eu gosto demais, sabe? Amo tudo mesmo. Então, sempre que tem eu tento participar,
sempre. Nunca deixei. Nunca. Desde que, às vezes, eu não consigo vir antes para ajudar a minha avó a organizar tudo, mas no dia eu sempre estou presente. Eu acredito que a dança tem muita representatividade. Então, assim, ela representa o racismo, né? É uma dança de cultura negra, e tanto que a gente sempre dança na Semana da Consciência Negra. Fazemos outras apresentações em outras épocas, né? Então, eu acredito que por essa cultura ser forte, e a gente tá, né, tem meu tio aí sempre lutando, eu acredito que a gente vai continuar essa dança. Parte do princípio de que a sociedade e a igreja está dentro da sociedade, não podemos perder isso de vista, temos uma dívida muito grande com os negros, não é? Porque foram escravizados, o nosso país teve a maior escravidão do mundo, não é? Uma coisa horrível. Então a gente tem uma dívida muito grande. E é claro o quanto a cultura africana foi combatida pela Igreja Católica, fazendo, quase que impondo, não é, a fé católica. Se a gente tem essa dívida, então precisamos resgatar algo para saldar essa dívida, vamos dizer assim. E é claro, a fé ela deve ser enculturada. Se ela não for enculturada, seria uma coisa horrível, não é? A Igreja Católica já pecou muito nesse sentido, não é? Em não respeitar as culturas, mas de uns tempos para cá, pelo menos do Concílio Vaticano II para cá, se tem tentado e a Igreja pede que respeitemos as culturas, que façamos com que elas se manifestem nas celebrações litúrgicas, ou seja, uma fé que não pode ser separada da cultura. Então nós devemos acolher, não é? Devemos celebrar com esses grupos, fazendo com que tenha algo próprio deles. Não é fácil, porque poderíamos ter uma celebração só para os negros ou só para os brancos, aí isso também não é o que a igreja quer. É que a gente se respeite, que a gente acolha-se uns aos outros, mas respeitando sobretudo. Já vi muito Congo aqui em Goiás. Inclusive eu era assim, que ia ver os Congos, as coisas, festas, assim. Eles dançavam aqui no centro, né, da cidade. Aí, assim, na Praça do Coreto, dançava ali na Quisengueira. Eles andavam muito aí no centro. Eu ia, mas agora por causa da idade, eu já fico mais cansada, então eu quase não saio por causa das coisas. Mas de vez em quando eu saio à noite, assim, mas eu quase não saio não. E o Congo é muito bonito, a vestimenta deles, né? O jeito deles dançar. Eu comecei no grupo do Congo com 4 anos de idade. O pai, né, já era rei desde dessa época e continua até hoje. Hoje eu estou com 57, comecei como príncipe, né? Dancei de fidalgo, secretário, embaixador. Voltei à função de secretário e que estou até hoje. O príncipe, ele é o filho do rei, e sempre que está ali rondando o território desde a terra do rei, né, onde é o reinado, né, e sempre vê alguma coisa diferente que vai clamar o rei. Ai, meu pai, o que é que está acontecendo? Que entrando um pessoal aí, né? Não sabe quem que é. E aí o rei logo determina o secretário, que é a função depois do príncipe, né? Para poder ir atrás. Em volta do rei tem os fidalgos, que são 2 fidalgos, que fica sempre protegendo o rei, né? Que fala, ele é o secretário do rei, porque ele está ali do lado do rei para proteger o rei.
A minha visão diante da participação da mulher no Congo, ela vem assim de sua importância, né? Porque nós mulheres temos um papel fundamental, que é bordarem as roupas, lavarem, passarem, cuidar da maquiagem dos seus dançantes, preparar um lanche, acompanhá-los através de filmagem, porque às vezes não temos condições de pagar alguém para fotografar, porque são verbas limitadas, né? Quase nem tem verbas, é por amor próprio que a gente está nisso. Então, nós acompanhamos e filmamos, fotografamos, para eles que são os artistas perceberem, mas por trás de toda essa arte tem sempre uma guerreira que está ali apoiando, mostrando para as pessoas a verdadeira história. Eu comecei a dançar o Congo quando eu tinha aproximadamente de 5 a 6 anos. Comecei a função de príncipe, por onde eu fiquei por vários anos, até mesmo atingir a maioridade de 18 anos. A partir de 18 anos eu comecei a migrar para participar de outras partes do Congo, que seria tocar a caixa, que é o instrumento que a gente utiliza, participar também da fila, e do que fosse preciso eu estava ali para auxiliar. A minha função na parte do ensaio do Congo é auxiliar aqueles que estão começando para fazer o treinamento como príncipe, também com os instrumentos, ajudar também na função da música. Como eu tenho bastante tempo já integrando no grupo, eu ensino as letras da música para os outros dançantes, os passos e também até mesmo na fala. Meu apelido é Buiú e a minha profissão é coletor de lixo. Trabalho na prefeitura há 2 anos nessa profissão. Para mim esse trabalho, para mim é gratificante, porque é o meu sustento da minha família. Com isso aí que eu tiro o sustento dos meus filhos, meu e da minha esposa. Falta das pessoas ser mais organizadas com seus lixos domésticos. De algumas pessoas a respeito. Não são todas, mas de algumas pessoas sim. Eu entrei pro Congo, eu tinha uns 15 anos. Foi a dona Joana, conhecida como Nega de Arruda, a mãe de José. Tinha 15 anos, comecei como príncipe. Só que isso vem da minha família, meu pai foi guia, tive meu tio, que dançou Congo também, meus irmãos. Aí isso vem de gerações. É um segmento que tem da minha família, para não deixar essa cultura morrer. E o papel é de muita responsabilidade ali dentro. Porque eu sou o guia, e depende, os outros dançantes dependem muito de mim na fila. Eu vejo que o Congo é uma família. A gente considera como uma família, além da cultura. Então, esse eu acho que é o alicerce, começa ali, é família. Então, no mundo que a gente vive hoje, com o racismo, ainda existe, eu acho que a dança vai refletir muito a isso, a gente batalhar contra o preconceito. A gente acompanhava a noite toda. Tipo assim, saía para fazer uma apresentação, não era só uma apresentação. Apresentava a noite inteira. Começava na igreja, né? Da igreja ia para a casa do festeiro, ia passando em outras casas. Então eu lembro, eu era assim, pequena, mas eu lembro que a gente andava a noite inteira. Nessas chácaras vizinhas, sabe? Tudo a gente participava, andando. A noite toda atrás acompanhando, né? A dança. A gente chegava em casa, o sol já estava nascendo, clareando, sabe? Dá trabalho, porque é muita coisa para fazer, né? Mas é gratificante quando tudo termina, que você vê que correu tudo bem, né? Que deu tudo certo. Eu gosto muito de participar, né? Sempre participei, desde pequenininha até hoje, participo e quero continuar.
Porque dentro do grupo do Congo tem ali a família de vermelho, que representa os escravos, né? Que representa os trabalhadores, e o de azul são da família real, que representam o pessoal que tinha dinheiro, que eram os chefes, né? Que eram os patrões. Então ali começa aonde que aquele de vermelho, né, invade a terra dos de azuis, né, querendo tomar conta. Mas aonde que o príncipe viu, deu o alerta, né, que o secretário foi atrás, né, para não deixar eles entrarem por causa da proteção do rei. Mas aí, enquanto eles entram em confronto, a maioria de vermelho, mas porém os de azuis são mais preparados. Mas aí os de vermelho se rendem aos de azuis. Quer dizer, os mouros se rendem aos cristãos. Mas porém o rei entendeu que o de vermelho estava querendo tomar o reinado, mas não tinha condições, mas se renderam. Aí o rei pegou e formou uma só família no final da guerra. Eu penso, essa cultura ela já estava aqui. E por que as pessoas têm pouco conhecimento sobre ela? Porque também há um discurso do dominador que ele prefere ressignificar a sua cultura branca e apagar, então, sempre continuamente em sua manutenção do discurso oficial, a linguagem negra, a sua história e também a sua, principalmente, qual que era a minha ideia, a contribuição da cultura, da história negra na formação da cidade de Goiás. Porque ela está impregnada e presente em todos os ambientes, ela se reafirma o tempo todo, resiste a esses processos de apagamento, tanto que na minha pesquisa eu falo que é uma tentativa de apagamento, porque ela não aconteceu. Mas isso se reafirma o tempo todo, a gente pensa, né? Práticas culturais aqui em Goiás estão muito ligadas à religiosidade. Aqui na cidade é muito forte essa cultura popular, do catolicismo popular, das manifestações religiosas, de onde vem o Espírito Santo. E aí eu penso no fogaréu, que é uma prática que ela surgiu muito recente, é dos anos 60, e ela já tem um reconhecimento de patrimônio imaterial da cidade, ela já tem um destaque, tem um evento, verbas públicas, para garantir com que essa prática cultural ela permaneça e se reafirme a cada ano. E porque então outras culturas são colocadas como subalternas, importantes, são muito mais tradicionais. Eu luto, né, para que isso nunca se acabe, né? E eu converso muito com meus filhos, né? E passo isso para eles também, né? Eu falo assim, se o avô, né, tá passando isso pro seu pai, né? E a gente tem que receber isso com muita alegria, né? Porque quando eu entrei nessa família, eu conheci o Congo quando eu entrei nessa família, e agradeço muito a Deus por isso. Deus ter me dado essa oportunidade, né? Quando meus filhos nasciam, né? Primeira coisa que o Zé já falava assim, já tem mais um integrante do Congo, você tá entendendo? A avó dele, né? Já benzia meus filhos, já falando isso, né? Não, já é um integrante do Congo, esse aqui já vai ser o príncipe, já. Esse aqui já é o príncipe, né? Isso aí, sabe, engrandecia, né? E por causa disso eu também luto muito para poder ver só prosperando, né? Só prosperando. Por causa que a gente tem muito medo, né, dessa dança acabar, né, porque os tapus, né, acabou, né, e não tem renda. A gente dança sem renda, né? Quando tem alguma ajuda, ganha ajuda, toca. Quando não tem, vai sem renda, assim mesmo, sem ajuda, sem nada, né? Com Deus na frente, pedindo a proteção da Nossa Senhora do Rosário e apresenta, né? E ela sempre deu força pra gente, né? Deu oportunidade, né? E graças a Deus as coisas só estão melhorando, né? Cada vez mais, né? Por poder dela, Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo, que é as danças que mais a gente apresenta aqui na cidade, né? Dia da Consciência Negra, né? Da festa do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora Santana, né?
Então eu converso sempre com meus meninos. Olha, nós estamos aqui, né? E vocês também vocês gostam da dança, então, né? Esforça para poder estar sempre nos ensaios, né? Não pode matar ensaio. A gente está sempre observando, né? As pessoas estão dançando direito, estão respondendo as músicas, né? E eu confecciono as roupas do Congo, né? Eu que costuro, né? Então, ajuda a passar, ajuda a maquiar, né? Ali atrás de quem dança é nós, mulher, né? Então, não é que faz a diferença, né? Nós só não faz dançar, mas o resto quem faz é a gente, né? E antes nós não tinha essa oportunidade de falar isso, nós nunca teve. Mas do tempo pra cá a gente tá tendo a oportunidade de falar que atrás nós também ajuda, né? O maior serviço fica pra quem? Né? Pra nós mulheres, né? Criança que eu sempre ambientado a dança do tapujo, né? Então eu fui crescendo, aí comecei a ser cacique, né? Do cacique eu passei para chefe. Então foi indo. Mas já tem mais de 30 anos que nós deixamos de dançar o tapujo, né? Eu já vi falar no Congo, só que nós não misturávamos com ele. Cadê eles ficavam para a parte dele, nós ficávamos na parte nossa, sabe? Então é um tempo difícil demais que não é para nós, sabe? Porque às vezes nós dançávamos, arrumar um ônibus para nós viajar, era difícil. Então nós fomos largando de mão. A relação entre tradição, cultura e espiritualidade, ela é muito importante porque a gente tende a pensar separado em caixinhas, né? E na verdade não é. Há um entrelaçamento e a gente percebe que o Congo, ele é produtor de cultura, né? Ele se produz enquanto cultura e ele, por meio de sua cultura, ele traz uma tradição que vem passando de geração em geração e também traz também a própria espiritualidade. Se a gente for entender que o próprio Zezé de Arruda, ele é fruto de uma promessa, né, que Dona Negra de Arruda fez por ele, que ele está cumprindo há vários anos, né, há mais de 60 anos essa promessa, a gente entende o quanto que essa força espiritual está presente. Eu moro no município de Goiás, na beira do Rio Uru, abaixo da BR que vai para Goiânia, uns 8 quilômetros aí abaixo. Gosto demais do Congo, eu tenho prazer de estar no Congo, mas é muito sacrifica para mim, sabe? Porque eu não tenho, assim, renda, assim, eu vivo lutando para mim. Toda vez que tem o ensaio, eu estou participando. Quando tem embaixada, eu estou participando. Que até, inclusive, eu sou um do guia do Congo. Porque nós somos dois, então é eu e um outro lá. Para mim, faltar só se for por Deus. Um assunto assim que eu não tenho como eu ir. Aí não tem como, mas eu estando com saúde, eu quero permanecer no Congo até quando eles veem que eu sou suficiente no Congo. Já falei com meu filho para ele participar, mas ele não teve interesse. A nova geração, se não procurar aprender, eu acredito que acaba. Porque os mais velhos vão acabando, se os novos não procurar aprender, vai acabar. Eu gostaria, assim, que nós tivéssemos assim, uma chamada para o exterior, né, para qualquer país no exterior. Minha mãe era Joana Teixeira de Arruda, se tratava era Negra de Arruda. Ela é conhecida na cidade todinha por Negra de Arruda. Ela era, como se diz, ela era do Congo, uma das mais antigas que ajudava aí lá na turma do Congo, né? Ela era fruto da folia que punha na folia de Santos Reis. Ela era bezedeira da antiga. Ela foi parteira e ela formava aqueles grupos de teatro. Hoje eles falam teatro, antigamente falava era drama. Ela tinha turminha de moça e a rapaziadinha dela apresentar nas festas, tudo. E ela foi participante de muita coisa dentro do Goiás. E o Freimarco se dava demais com ela. E ele ajudava ela a compor e ela ajudava ele na igreja, né?
Frei Marcos é vamos dizer assim, um ícone da cultura vilaboense. Ele morou aqui por mais de 40 anos e ele é daqui, não é? Dessa cidade. E desde que ele chegou com o impulso do Concílio Vaticano II e da presença de Dom Tomás Balduino, que foi bispo aqui, eles tinham esse projeto muito grande de resgatar a cultura popular em Goiás. E uma das culturas mais fortes daqui é a cultura africana, não é? A cultura dos povos negros. Então ele deu muito apoio a esses grupos, sobretudo o Congo vilaboense. A liturgia da igreja é a liturgia romana, é claro, mas pode ser enculturada. Podemos adaptar muitas coisas das culturas locais na liturgia. Eu diria que no momento é muito pouco isso, precisaríamos melhorar bastante, mas é possível sim. Porque a minha luta aqui é muito grande, então quando eles arrumam, que eu consigo arrumar eles, que eles saem, eu nem vou. Fico em casa que eu já estou cansada, já entreguei os pontos, sabe? Aí fico em casa quando eles vão e eu fico esperando a chegada, que é outra carreirinha para tirar, para drobar as coisas, tem que organizar tudo direitinho, né? Quando vai dançar, tem que escrever os nomes deles, tudo, as roupas tem que ser tudo igualzinho, tudo numerado, porque calçado, senão bagunça tudo. Do Congo, para mim, particularmente, é uma forma muito gratificante, porque desde quando começou, na época do meu avô, foi para mim saber assim, do real motivo do que ele veio a participar do Congo. Então é uma devoção muito grande de fé. Ver o milagre que aconteceu com ele e ele está aí com a gente até hoje é uma forma de agradecimento, assim pela saúde dele como pela vida dele, porque através dele veio meu pai, e meu pai teve a mim, meu irmão. Então assim, é uma grande devoção mesmo. Para manter as relações com os novos participantes e até mesmo a nova geração, eu procuro sempre colocar a dança antigamente com a forma atual. Eu trago o pessoal mais novo para mostrar a realidade de tudo que começou até hoje, como que a gente faz para manter a nossa cultura viva e até mesmo ensinar, porque o pessoal de hoje em dia, a nova geração, o pessoal vai muito pelo novo contexto, deixa de perder aquela essência antiga de devoção que o pessoal tinha, dos povos mais antigos. Então tento trazer para o mundo de hoje, que é atualizar sobre a nossa cultura, do que está acontecendo, que é uma revolução para a gente muito grande. O Congo foi trazido para perto do Santuário do Rosário, da Igreja do Rosário dos Pretos, como a capoeira foi trazida para perto da Igreja do Rosário dos Pretos, por esforço do Frei Marcos. Foram décadas de dedicação e esforço do Frei Marcos para devolver esse território, porque é sim uma questão de território. E no momento em que ele partiu, ele nos deixou em 2019, naquele mesmo ano de 2019, foi muito assustador perceber como muitas pessoas viram naquele momento a oportunidade de tomar de volta. Né? Não quero preto e não quero pobre. O Rosário não é lugar disso. E eu me envolvi nisso logo de coração muito cedo, que eu acabei, normalmente, é normal, a gente compra as brigas, né? A gente se apaixona e encara certas brigas, mas são lutas de coração, são lutas porque a gente pode dar os braços a famílias como essas famílias que mantêm o Congo hoje. E poder dar um abraço na família imperial, para mim, é uma honra. Eu acredito na urgência de políticas públicas, de apoio ao patrimônio imaterial. Né? Durante muito tempo, isso aqui foi só fachada, casario, ai, cuidado com a cor que você vai pintar sua porta, ai, aquela telha, ai... E o que dá vida a isso tudo foi muito deixado de lado, ou usado como adereço quando era interessante. E a gente se sente bem, com certeza. Faz bem pra gente, pra alma da gente. A gente fica muito feliz, parece que a gente, ao que acaba, a gente vai embora assim, parece que a alma é lavada, sabe? A gente vai embora tranquilo, leve,
a gente fica muito feliz. Aí a gente passa na rua, vê aquele tanto de gente olhando e aplaudindo, a gente sente bem. Vê que a gente tá, aquelas pessoas de idade, certo? E batendo em palma, fica alegre, a gente vê no olho daquelas pessoas assim, a felicidade que vê, porque essa dança é muito antiga, né? Então é muito bom ver o sorriso das pessoas através da nossa dança. A cultura ela já estava aí, então faltou foi para mim ter esse acesso a ela, me permitir conhecê-la. E eu fazia então parte desses jovens que não sabiam dessa história. Então, para mim, foi conhecer. Até então, eu nem sabia que tinha um grupo de Congo aqui. Foi a partir das minhas pesquisas, das práticas culturais e das memórias que resistiram a todos os percalços da dominação, do apagamento histórico, principalmente da cultura negra, porque tentam apagar o passado da escravidão, da violência que cometeram com esses grupos, né, de aculturação, e a partir desse processo eles foram se ressignificando e estão aí até hoje. Então foi para mim um processo de transformação e de crescimento, da mudança da perspectiva do que eu tinha da realidade vilaboense. Antigamente, quando começamos, há muitos anos atrás, os pessoal dava mais valor, né? A gente, por exemplo, saía o Congo, às vezes a gente dançava 2 noites. E às vezes nós apresentávamos em 5, 6 casas. O pessoal gostava, já convidava, já arrumava no terreiro. Naquela época, né, era do terreiro. Arrumava, punha as cadeiras lá no terreiro, juntava as vizinhanças, todo mundo para participar. Quando a gente se reúne, então é o melhor prazer. Eu faço o maior esforço de sair daqui para ir lá representar. É só quando chama que eu danço mais, é por prazer mesmo. Por gostar. Meu filho também já participou, hoje é porque não dá tempo, né, trabalho, mas também ele já participou também. E vai passando de geração para geração. Eu espero que meu neto também passe a gostar também e dar continuação, né? E a gente vai chegando a certas idades e dá lugar para outros, né? Participo junto, agora que essa pandemia, né, que a gente não está participando, né? Mas eu acho bom. É muito emocionante a gente ver uma coisa que a gente vê direto e toda vez a gente quer ver, né? Então é porque é bom, né? Porque se não fosse, a gente viu uma vez e não queria mais, né? Eu achava que a cidade de Goiás não valorizava tanto igual eu achava que deveria valorizar. Por quê? Por causa, assim, que era muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. E você via que tinha jeito de mudar, tinha jeito de ser diferente. As pessoas daqui da cidade não davam oportunidade. Você sabia que vinha ajuda, vinha verba, né, para a gente ser melhor, apresentar melhor. As pessoas que vinham de fora para cá para apresentar era mais valorizado do que a gente que era daqui de dentro. O povo gosta muito da festa dos Congos. É muito importante, porque senão a cidade fica parada, né? Igual tá aí, não tem ninguém. É muito interessante o jeito que eles vestem, eles saem cantando todos aqui na rua, é muito lindo. As roupas nossas não eram essas aí, era outra, mais inferior, que não usava esses panos mais que nós usamos hoje. Antigamente eram aqueles amorim, aqueles americanos, às vezes não tinha esse pano vermelho, não achava para comprar. Os festeiros compravam para nós a peça do americano branco e as lavadeiras que tinha aquela tinta guarani que eles falavam, aqueles tubinhos, então elas tingiam as roupas, tudo fazia ficar vermelho, não ficava vermelho, ficava meio cor de rosa. E pintado era com aqueles papel antigamente de carteira de cigarro, aqueles papel brilhoso, punha os meninos, pagava os meninos para ir na rua, juntar os papéis para cortar, fazer as florzinhas, as fantasias, para pintar as roupas. Fazia aquele grude que eles falavam antigamente, grude de farinha de polvilho, de mandioca. No lugar da cola hoje, era aqueles grudes, passar no papel e pegar.
Então, o serviço das mulheres é um dos serviços que é mais necessário. Os homens não, porque os homens, como se diz, chegou no dia da dança, a obrigação deles é o ensaio, tem que ensaiar todos eles, né? Mas chegou no dia da dança, eles vêm, já recebem o vestuário, os capacetes que põe na cabeça, os instrumentos, os capacetes, as espadas, esses aí, sapato, tudo minha conta. Agora as roupas, de lavar, de passar, e pintar. Lá tinha umas ajudantes que ajudavam nós antigamente, aqui, que ajudou toda a festa, era a Maria Veiga, a dona Silvia Curado e a Marlene, a dona Mimi. Sobretudo a cidade de Goiás, que é uma cidade histórica, patrimônio da humanidade, não é isso? É uma grandiosidade à cidade. Se nós não cultivarmos essas culturas, a razão de ser do patrimônio histórico se acabaria. Então temos que resgatar e incentivar que essas manifestações apareçam, não só do ponto de vista folclórico, não é? Eu insisto muito nisso. É algo que tem que ser resgatado a cultura propriamente dita, a raiz propriamente, senão ficaria folclórico, não é? E acho que não deve ser. Então, todas as manifestações, sejam africanas ou indígenas, e também do povo branco, por que não dizer, como também de grupos étnicos que chegaram aqui de outros países, devem ser resgatadas sim e cultivadas, não é, pela sociedade de Goiás. E meu sonho era trazer o neto que era dançante, que ele participava desde pequeno, foi embora estudar fora e formou, está lá estudando, né, médico, mora lá em Aracaju. O meu sonho era reunir eles tudo, né, mas isso acho que é impossível, né. Aí tem um que é o filho dele, mora em Goiânia, né, tem a menina que participa também, não é dançante, mas ajuda, também mora em Goiânia, né. Essa aí. Que é essa que chegou aí agora. Mas o sonho nosso é esse, né. De ver tudo reunido, né? Tudo reunido igual, né? Era antigamente pequeno, né? Agora cresceu, cada um fez, né? Estudou, foi para longe, né? Cada um segue a sua vida. A nossa dança, ela tem aquela encenação ali entre as duas famílias, né? Então ali naquela parte ali, naquela hora, mostra que antigamente como que era tratado o negro, né? Como que era tratado o pobre, né? Que a princesa Isabel tinha assinado a Carta da Libertação. Ali ele está representando o trabalhador que não é valorizado, né? Ele que faz o serviço mais grosso e ele não é valorizado. Porque às vezes antigamente o trabalhador estava ali trabalhando, só para poder ele pegar só e levar o prato de comer para a família. Eu não pensava que ele tinha que vestir, que ele tinha que educar as crianças, que ele tinha que pôr os filhos para estudar. Ali se mostra, né, a diferença, o tratamento com o negro, o racismo, né? Porque se mostra onde que é o branco que tem dinheiro, porque acha que tem dinheiro e ele pode fazer o que queria do outro. Então é isso aí que mostra ali na encenação, que com o pai, o secretário com o embaixador, né? Só que o embaixador se rende, tudo bem, por quê? Porque ele tem menos armas, a diferença das armas era muito grande, mas o rei entendeu, e ele se rendeu, mas não, o rei não fez, né, que maltratasse ele. Levou ele para dentro e formou uma só família.
Congo e outros tantos tesouros laboenses. Mas a gente precisa dar visibilidade para justamente poder assegurar a sua sustentabilidade. Talvez pelo encanto que ele exerça sobre boa parte da população, ele consiga ter portas abertas em locais em que outras manifestações de cultura negra não teriam. A gente preta entra de coroa na cabeça, sabe? E isso é muito importante. Nós saudamos o rei. Isso é fundamental. Então o Congo tem um peso muito grande, porque ele faz parte dessa história, ele faz parte desse território do Rosário, tem a questão do lugar também, tem essa questão do território e de uma tentativa de devolução desse território de Nossa Senhora dos Pretos para as manifestações da cultura de origem africana, né? Com afro-goiana, como muitos gostam de falar. Aí a gente pedia a eles que tivessem fé e confiança de ajudar nós na luta que nós já vem, para não deixar acabar, para ter continuação, né? Que a dança a apresentação é da cidade, foi trazido lá igual eu falei para a senhora, lá de Angola, para a cidade de Goiás, e deixaram aí, nós tomamos conta e estamos fazendo força até hoje. Então a gente pedia a eles que colaborassem com nós, para ajudar nós, para não deixar acabar. É o que a gente pede. Os amigos, conhecidos, tudo, para participar mais, né? Participar, porque tem muitos que às vezes não conhecem, tem muitos que conhecem, mas não fazem importância porque a força é pouca de ajudar. Como conhecedora de outros grupos populares, o que me chama mais atenção é a profundidade histórica do grupo e o quanto eles conseguem manter, ao longo de vários séculos, as suas características e os seus movimentos. O sentimento que eu tenho em relação a essa convivência com o Congo viladoense é um sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, um sentimento de entendimento, de um conhecimento que ele não é acessível pelo simples fato de você ler algo. Então, assim, é importante vivenciar. Então, é esse sentimento de comunhão, de partilha, de convivência, de produção e de resistência, né? Porque superar, né, nessa perspectiva de racismo estrutural que temos aqui no Brasil, está ativo, já é uma vitória muito grande, está o tempo todo dialogando com esse contexto e no processo de descolonização, né? Desde a perspectiva do ato de conhecer, quanto também do de fazer, né? De saber fazer, fazer saber. Eu acho que é extremamente importante. Né? Aquilo ali para mim era uma tristeza. Falar, gente, nós somos vilaboense, né? E por que não divulga? Uns anos atrás, tinha muito jovem que participava. Esse foi afastando, não sei por que, foi afastando hoje. Eu acho que agora, com essa nova etapa agora, né? Divulgando mais, eu acho que vai ter mais gente, que vai ter mais interesse. Porque eu estava com medo, estava muito descrente, porque às vezes para nós dançar, porque tem muitos que moram fora, o Zé mesmo já muitas vezes ficou muito preocupado de reunir uma quantidade para representar. A gente renova, né, na presença do Congo. A gente fica tão triste quando fica muito tempo sem apresentar. Não sei se é motivo de alegria ou de tristeza, que foi numa fogueira dessa que meu pai caiu. Foi numa fogueira dessa que minha avó fez o voto para ele. Enquanto o vídeo ele tiver, ele dançar o Congo. Né? Mas nós estamos bem, estamos vencendo. Com a graça de Deus, nós só Deus usar. E salve Congo! Salve Congo! Salve!
Congo.